Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estendo essa saudação também aos nossos internautas queridos que estão cultuando a Deus conosco por meio das plataformas que a nossa igreja disponibiliza. E quero também, antes de ler a palavra de Deus, externar a minha gratidão ao pastor Davi Pereira pela oportunidade que ele me concede de compartilhar a palavra de Deus nesta manhã. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e nós estaremos lendo os versos de 1 até o verso 13. Assentado como estamos, acompanhemos a leitura da palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar? E ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para tos dar. Digo-vos que ainda, que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que tiver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhes-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará um peixe, ou uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Mas se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Insistência até a importunação. Amados, o Evangelho de Lucas tem algumas características muito especiais. Nós podemos dizer que este Evangelho é, em primeiro lugar, o Evangelho das pessoas marginalizadas, daquelas pessoas excluídas da sociedade, da cultura judaica daquela época. As mulheres, que naquela época não tinham a consideração e o tratamento que tem hoje, os doentes, os impuros, os pobres, as viúvas e mesmo os gentios, neste Evangelho, recebem uma atenção especial. Um exemplo disso está bem claro ali no final do capítulo 18 do Evangelho de Lucas e no início do capítulo 19. Jesus se aproxima de Jericó e quando ele está chegando na cidade, à beira do caminho, há um mendigo cego e que começa a clamar para Jesus. E Jesus manda chamá-lo, aquele cego é curado por sua fé. Um mendigo, andrajoso, mal vestido, quem sabe cheirando mal, estava à beira de um caminho e Jesus parou para ele. E quando ele entra em Jericó, ele para debaixo de uma árvore, onde um homem havia subido, e aquele homem, em contraste com o mendigo, era um dos mais ricos de Jericó, Zaqueu, mas um homem impuro, que precisava conhecer a graça de Deus. Também é o Evangelho da alegria, é o Evangelho do regozijo. O Evangelho de Lucas começa com alegria, ali no capítulo 1, no verso 14, quando o anjo anuncia a Zacarias que, como sacerdote, cumpria o seu turno no templo, o nascimento do seu filho João Batista, um filho na velhice. A Bíblia registra: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E lemos ao final deste Evangelho, nos seus 2 últimos versos, os versos 52 e 53 do capítulo 24, e adorando-o, depois da ascensão de Jesus, e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo, com grande alegria para Jerusalém,
e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Por excelência também, Lucas é o evangelho das parábolas. Lucas possui o maior número de parábolas exclusivas em um evangelho. Das 37 parábolas que o livro de Lucas registra, 14 nós só encontramos nesse livro, inclusive esta do amigo importuno. Por fim, Lucas também é por excelência o evangelho da oração. Lucas discorre mais sobre oração do que os outros evangelistas em seus livros. O evangelho de Lucas enfatiza de uma forma muito especial que Jesus tinha uma vida de oração. De fato, Lucas vai registrar em seu evangelho vários episódios que mostram que a oração era um hábito predileto, era um hábito especial que Jesus tinha. Jesus gostava de orar. Vejamos alguns desses episódios até o momento em que ele profere esta parábola. Jesus orou quando foi batizado. Em Lucas 3:21 nós lemos: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. É interessante observar, nós pastores, já batizamos algumas pessoas, e eu não me lembro de alguém que tenha sido batizado por mim, talvez o pastor Jair também não se lembre, e que tenha orado naquele momento, que tenha olhado para o céu e tenha aclamado, mas Jesus orou. Jesus orou no deserto, após intensa atividade, na qual ele ensinou a multidão, exortou Pedro a pescar, depois que ele passou uma noite inteira sem conseguir pescar um único peixe, e curou um homem leproso, e a Bíblia registra ali: ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Passou a noite orando a Deus em um monte, antes de tomar uma decisão que era crucial no seu ministério: escolher dentre os seus discípulos, que não eram apenas os 12 que seriam mais próximos dele, a quem ele chamou de apóstolos. Nós temos o registro disso em Lucas 6, versos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Após a multiplicação dos pães, ele havia multiplicado pães para 5.000 pessoas. A Bíblia registra que ele foi achado orando em particular, e aconteceu que, estando ele só orando, cerca de 8 dias depois desse milagre, desta bênção maravilhosa para aquele povo, ele subiu ao monte a orar, e a aparência dele transfigurou-se, e suas vestes ficaram resplandecentes. É o que registra Lucas 9, 28 e 29, que diz: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e Tiago, e subiu ao monte a orar. Uma coisa interessante, amados: João Batista, que era um asceta fervoroso, um homem que se retirava para orar, logo no início desse texto, um dos seus discípulos pede para que Jesus os ensine a orar, como João ensinava os seus discípulos. Ele não nos deixou uma oração sequer, uma oração para nos incitar em nossas preces. A Bíblia afirma que Jesus, antes de proferir essa palavra, se você se lembra ali no versículo 1, ele estava orando em certo lugar. E é interessante que eu fui pesquisar esse certo lugar, e eu não consegui descobrir, ninguém descobre que lugar era esse, mas o importante é que Jesus estava ali, e estava ali orando, e foi esta oração, ou a maneira de orar, que impressionou os seus discípulos, e despertou pelo menos num deles, o desejo do santo aprendizado no ministério da oração, que é o que orar, e como é que eu devo orar, com que espírito eu devo orar, como é que eu devo me aproximar de Deus no momento em que eu vou buscá-lo em oração. Jesus então aproveitou aquela oportunidade, como já havia feito no Sermão do Monte, para traçar de forma sintética o que há de mais importante numa oração, e aquilo que também deve existir no coração de mais elevado daquele que ora. Esta oração sintética, que é a mais detalhada na oração do monte, o evangelista Lucas retrata no texto lido a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mas uma coisa que é bom nós falarmos: esta oração ensinada por Jesus é uma oração típica, não para ser recitada mecanicamente, mas ela serve de inspiração para os nossos momentos de oração, sejam eles individuais ou sejam eles quando estamos em coletividade, na igreja, buscando ao Senhor. Portanto, amados, Jesus, depois de
traçar, por assim dizer, com maestria, quais são as linhas fundamentais de uma oração, disse aos seus discípulos esta parábola, para ensiná-los como deve ser o espírito daquele que se propõe a ter uma vida de oração. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma característica fundamental daquele que quer ser bem sucedido no ministério da oração, que ele tem que manifestar quando ora: a insistência até a importunação. E ele começa com uma interrogação, com uma pergunta que todavia encontra paralelo naquilo que acontecia na vida cotidiana dos seus discípulos, de alguém que os procurasse ou nos procure em uma hora imprópria ou inconveniente, para que de alguma forma nós pudéssemos atendê-lo na sua necessidade. É bom observar também que o costume oriental naquela época, um hóspede, quando fosse à sua casa, ele deve ou deveria receber toda a atenção possível. E o amigo desta parábola estava com a sua despensa vazia para atender um amigo que chega de viagem sem aviso prévio. É interessante observar também pelo horário que esse amigo se dirige à casa do amigo que está deitado com a sua família, é que este viajante provavelmente viajou o dia inteiro e também viajou as primeiras 2 vigílias da noite. Então, portanto, naquela hora, aquele homem deveria estar faminto. 3 pães, como esse da parábola, era uma refeição satisfatória para um adulto, por mais faminto que ele estivesse. E esse empréstimo de pães também, ele era comum entre amigos, vizinhos e conhecidos. A quem pegasse pães emprestados no dia anterior, logo cedo pela manhã, quando os pães eram assados para a família consumir durante o dia, eles eram então devolvidos. Mas o que é incomum era a hora em que o pedido foi feito. Naqueles dias, amados, as casas eram pequenas. Vamos entender o que estava acontecendo nesta parábola, nesse contexto. Geralmente elas tinham só um cômodo. As casas mais humildes normalmente tinham um cômodo. Era o caso desta casa da parábola de Jesus. E este cômodo servia de sala, mesmo de cozinha e refeitório durante o dia. E por volta ali das 18, 19 horas, o dono da casa trancava a casa com uma tranca por dentro, depois de jantar, e estendiam as esteiras neste cômodo, e toda a família, e nós sabemos que a família de um judeu normal não é uma família pequena, é uma família numerosa, eles deitavam ali para dormir até o dia seguinte. Naqueles tempos se fazia uma coisa que não se faz hoje: dormia-se cedo e acordava-se mais cedo ainda. Talvez aí nos sítios e fazendas ainda esse costume sadio seja preservado. Hoje se dorme muito tarde e se acorda muito cedo. Portanto, amados, à meia-noite, quando o amigo importuno chegou, a família já devia estar dormindo há algumas horas, e era extremamente complicado levantar-se no meio da noite, na escuridão, para procurar alguma coisa. Vamos pensar que naquele tempo não era simplesmente colocar o dedo no interruptor e acender uma luz, tomar uma lanterna em suas mãos e se dirigir a andar por aquele cômodo. Não tinha luz, amados. A lamparina que funcionava com azeite já tinha sido apagada. Ele tinha que ir lá no meio da escuridão, se levantar para procurar alguma coisa. Por isso, esta recusa do amigo que está deitado com a sua família, ela é natural. Nem tanto por má vontade ou por falta de consideração, mas pela impropriedade da hora e pela dificuldade que aquilo causaria. A vontade real, numa situação hipotética dessa, estando cada um de nós acomodados com nossos familiares, é de recusa, é de negação. Eu acho que cada um de nós aqui, se estivéssemos no lugar desse amigo que dormia com a família, teria tido a mesma atitude dele, e num primeiro momento de: olha, não me incomodes, que eu já estou deitado com toda a minha família, e eu não tenho como me levantar. Mas segundo Jesus, o amigo atende, não por causa de nenhum sentimento de bondade, de generosidade, por ter uma consideração especial por aquele amigo, mas pela importunação, pela insistência daquele amigo batendo na sua porta. E essa importunação foi tão grande, descrita na parábola, pelo bater a porta, pelo suplicar, pelo argumentar a respeito da necessidade do pedido, que o levantar-se, aquele homem para se levantar, seria muito menos custoso para ele do que ficar ali suportando aquele que ficava falando e gritando na porta da sua casa.
Foi nessas condições que o hospedeiro do viajante foi procurar o amigo, despertando-lhe do sono e fazendo-lhe este pedido. Está nos versos 5 e 6. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer. O uso da expressão amigo, usado por este amigo, pelo importunador, aquele que incomoda, quem sabe foi usado com o objetivo de quebrar qualquer atitude de má vontade da parte do importunado, apesar dele não ter se mostrado muito solícito em atender aquele pedido, e nós já vimos que com uma certa razão. Amigos verdadeiros não importunam amigos tão tarde da noite. Naquela época andar à meia-noite era muito perigoso, haviam bandidos, os bandidos não dormem, né? Os bandidos dormem de dia e trabalham de noite. Era muito perigoso. Sair da casa dele já era um perigo. O outro abrir a porta à meia-noite, outro perigo também. Então fica uma questão aqui para vocês refletirem depois. Quem é o verdadeiro amigo desta parábola? O amigo viajante que chega de viagem? O amigo que vai importunar aquele que estava dormindo? Ou o amigo que é importunado? A parábola não nos explica isso. O argumento usado nesta parábola também é muito interessante. O argumento é do... Não está querendo descer. O argumento usado é do menor para o maior, do pior para o melhor, daquele que não tem nada para oferecer, para aquele que tem provisão em abundância, do homem para Deus. E isso, amados, traduz o espírito da oração. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós não somos os melhores. Nós somos aqueles que não têm nada, nós somos os menores diante de Deus. É assim que deve ser o espírito da oração, da súplica, da petição que nós dirigimos a Deus. Nesta parábola sobre a oração, eu quero destacar algumas preciosas verdades nesta manhã. E a primeira delas é que a importunação na oração não objetiva vencer qualquer resistência da parte de Deus. Aquele homem estava tentando vencer a resistência do seu amigo para que ele o atendesse, mas Jesus não contou isso para mostrar que é importante a gente tentar quebrar ou vencer a resistência de Deus em nos atender, em Deus em nos ouvir. É mais uma questão de dever e disciplina da nossa parte. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E suplicar, meus amados, a súplica, quem suplica é aquele que é menor, quem suplica é aquele que reconhece a sua incapacidade para resolver aquela questão. Aquele que suplica é aquele que reconhece que o outro tem capacidade, que o outro tem os meios, que o outro tem aquilo que poderá suprir a sua necessidade. A parábola ilustra de forma bem acentuada a necessidade de perseverar na oração. Deus, amados, não é como aquele amigo que é incomodado à meia-noite, com preguiça de levantar-se para atender o outro amigo que procurava. Deus está sempre disposto a atender às nossas preces. Se não fosse assim, Marcos não teria registrado no capítulo 11, no verso 24: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Temos a promessa da parte de Deus, que nós podemos buscá-lo em oração, e que Ele vai atender as nossas preces. Devemos ter em mente que ao orarmos, devemos pedir a Deus que supra as nossas necessidades diárias, como a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e não o nosso desejo por coisas que muitas vezes vão revelar a nossa ganância, aquilo que nós queremos e nem precisamos. Quando insistimos na oração até a importunação, estamos atendendo ao imperativo da própria palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós lemos: orai sem cessar. O apóstolo Paulo aqui está fazendo as suas considerações finais aos Tessalonicenses. Começa ali no verso 12 e vai até o final desta carta. E no versículo 16, 17 e 18, ele fala algumas coisas muito importantes. E uma delas é essa: orai sem cessar. Em seguida ele complementa, fechando aquele trecho em que ele estava fazendo as recomendações, dizendo: e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que é a vontade de Deus? É que sejamos gratos, sejamos agradecidos, e que também persistamos na oração. Jesus nos ensina que podemos buscar a Deus em oração,
porque Ele não apenas ouve as nossas orações, as nossas súplicas, mas responde sempre de modo satisfatório para o nosso bem. A graça, amados, de perseverar, de insistir na oração, é essencial para a prática da verdadeira oração, ou seja, a nossa permanência diante de Deus, quando estamos buscando de Deus alguma coisa. Jesus dá ênfase à importunação, ao esforço insistente para acentuar qual deve ser a nossa disposição espiritual, para quem ora diante da adversidade, diante da dificuldade. Imagine se você passa por uma luta, por uma dificuldade, passa por uma tribulação, por momentos difíceis na sua vida, e você vai se apresentar diante de Deus, orando de qualquer maneira. Não deve ser assim. Se a porta da casa daquele amigo estava fechada, e ele dormindo, lembre-se, meus amados irmãos, que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. Deus está durante todo o tempo em que nós vivemos neste mundo, pronto a ouvir e receber as nossas orações. O nosso Deus nunca está com a porta fechada para nós, Ele está sempre disposto a nos atender e a suprir as nossas necessidades. Pode parecer até que a importunação preconizada nesta parábola, ou a perseverança na oração, está em desacordo com a fé. Há alguns que dizem até que nós não precisamos insistir, que Deus conhece o nosso coração e sabe daquilo que precisamos, que Deus conhece as nossas necessidades e não precisamos ficar insistindo diante dEle para que Ele venha nos atender. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: é na perseverança que a nossa fé brilha mais. A fé toma a forma de um esperar paciente. O Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele se voltou para mim, e ouviu o meu clamor. O salmista estava orando, eu não sei o que o salmista estava pedindo a Deus, mas ele estava clamando a Deus e pacientemente esperou o momento em que Deus se inclinou para ele. Um teólogo afirmou certa feita que a oração que Deus atende, amados, não é uma oração desanimada, não é uma oração morta, e não é também uma oração que não tenha alguma persistência. Se aquele pai de família, indisposto, mal-humorado, acordado à meia-noite, se levantou para atender aquele que o importunava, quanto mais Deus vai nos ouvir, vai nos atender e suprir as nossas necessidades. Vai ouvir aqueles que buscam a sua face. Abandonar uma petição especial pode ser ou desconfiança nossa no poder de Deus para intervir em nossas vidas, ou mesmo rebelião e paciência contra a sua perfeita vontade. Eu conheci um pastor aqui em Brasília, que eu acho que alguns conheceram, muitos conheceram, o pastor Severino Viralindo Lima. Ele me contou uma certa ocasião, ele tinha um hábito, ele sempre ia orar em algum hospital depois do culto da manhã na Igreja Batista Central de Brasília. Ele saía do culto pela manhã e sempre ia para um hospital. Ele tinha vários hospitais que ele visitava, e naquele dia ele colocou no coração dele visitar um determinado hospital, mas quando o culto terminou, não sei se foram questões administrativas ou familiares, ele não pôde realizar aquela visita. Então ele colocou no coração dele que iria à tarde. Vou fazer essa visita à tarde, depois do almoço. Mais uma vez o pastor foi impedido de ir à tarde. E quando terminou o culto da noite, ele falou: mas agora eu vou. Eu não vou deixar de ir a um hospital para orar por algum enfermo. E ele se dirigiu a um hospital qualquer, não me lembro o nome, ele mencionou, não lembro. E chegando naquele hospital, uma enfermeira veio correndo falar com ele, falou: pastor, mas que bom que o senhor está aqui. Olha, há um homem que está morrendo, está morto, e ele quer se confessar para um padre. E eu não consegui localizar nenhum padre a esta hora. O senhor estaria disposto a ouvir a confissão dele? Ele disse: estou disposto, desde que ele queira se confessar para um pastor. E ela foi lá conversar com o moribundo, ele disse que queria. O pastor fala que aquele homem confessou coisas terríveis a ele, que ele nunca imaginou que um homem, um ser humano, fosse capaz de fazer. E ele tinha um câncer na garganta, o pastor tinha que aproximar o ouvido dele da boca para ouvir o que ele falava, e aquele homem tinha um hálito terrível. Foram meia hora aquele homem falando moribundo. Quando terminou, aquele homem disse para o pastor: há jeito para mim? Há solução para a minha vida? E o pastor disse: há solução. Cristo morreu na cruz do Calvário por sua vida. Se você confessou aqui os seus pecados, se você receber a Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai perdoá-lo. Não sou eu que perdoo, quem perdoa é o Senhor, é Deus quem perdoa por meio de Jesus. Aquele homem então aceitou Jesus, e o pastor disse a ele: agora eu vou fazer uma oração por sua vida. Enquanto ele orava, ele sentiu que a cabeça do homem
se inclinou sobre o peito dele. O homem havia morrido. O pastor saiu dali em lágrimas, chegou em casa chorando por essa experiência tão grande com o Senhor. Um homem que aceitara Jesus no finalzinho da sua vida, no estertor da sua vida, e colocou no seu coração: amanhã farei o sepultamento desse homem. Não me interessa se a família for de outra religião, eu faço questão de ir até o sepultamento dele. E foi ao hospital logo cedo, tomou informações e foi até o cemitério Campo da Esperança. E numa das capelas estava lá o morto sendo velado. Quando a irmã do morto viu o pastor, e ela conhecia o pastor, falou: pastor Vilarindo, o que o senhor está fazendo aqui? Falou: vim aqui para trazer uma palavra no sepultamento do seu irmão. Aquela mulher olhou para ele: pastor, esse homem era uma praga, eu orei a minha vida inteira, pastor, são mais de 30 anos orando por ele, mas ele morreu sem Cristo. E o pastor disse: não, irmã, pode glorificar a Deus, porque ele morreu com Cristo. Vale a pena persistir na oração. A importunação na oração, meus amados, segundo a verdade, deve ir ao ponto de um verdadeiro atrevimento, uma verdadeira ousadia. Esse atrevimento deve chegar ao ponto da falta de cerimônia, do descaramento, da falta de vergonha da nossa parte, em derramar diante de Deus, como aquele homem moribundo, falou tudo o que havia feito para o pastor, mas estava falando para Deus, como um amigo, que para atender aquele que chegou de viagem sem lhe avisar em sua casa, faltou inteiramente com o dever de cortesia, faltou com a etiqueta social, batendo a porta, pedindo e insistindo nervosamente para que o dono da casa o atendesse naquela emergência. Deixe-me dizer uma coisa para você aqui nesta manhã: dessa forma oraram alguns vultos do passado. Abraão, amados, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você já parou para ler ali no Evangelho, no livro de Gênesis? Ele intercedeu pela salvação. Se houvesse 50, 45, 40, 30, 20, 10, e o interessante é que Deus o atendeu. Deus disse que não pouparia as cidades. A expressão que Abraão usa é a mesma de atrevimento. Gênesis 18, 31 registra: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor aos 20. E ainda se atreveu mais a orar a Deus. Veja o que ele diz em seguida: disse mais, e eu gosto muito dessa expressão, de vez em quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, eu a uso: não se ire, meu Senhor, se ainda esta vez eu falar, e se houverem 10? E Deus disse: não a destruirei por amor dos 10. Oração bem sucedida essa, hein? Ele persistiu na oração, mas infelizmente nós sabemos que as cidades foram destruídas, porque não havia 5 justos lá, só 4 saíram. Um olhou para trás, virou uma estátua de sal, a mulher de Ló, e os outros 3 escaparam para a campina. Assim também orou Jacó, temendo encontrar-se com seu irmão, a quem lesara no seu direito de primogenitura. Veja o que Jacó diz, veja a oração de Jacó, quando ele manda uma embaixada até o seu irmão, e recebe a informação que o seu irmão vinha com 400 valentes, 400 homens, e ele olhou para os homens dele, ele tinha mulheres, crianças, gado de leite. Ele não era um combatente, não era um guerreiro. Ele orou a Deus e disse: livra-me, te peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E naquela noite, este Jacó, que antes era um trapaceiro, fraudulento, agora persiste em oração no val de Jaboque, antes do encontro com o irmão. Ele recebe a visita do anjo do Senhor, está sozinho, devia estar orando, e ele luta com esse anjo até o romper da alva, e o anjo diz para ele: deixa-me ir, porque já a alva subiu, o dia está amanhecendo. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E se você for ler o relato desse encontro, vai ver que Deus o atendeu plenamente. Esaú, quando vê seu irmão, sai correndo e se lança nos seus ombros, no seu braço, no seu pescoço, e ambos choram muito. No Novo Testamento nós temos o relato de uma mulher cananeia, que rogou por sua filha endemoniada, e tão grande foi a sua importunação, que os próprios discípulos pediram que ele se livrasse dela. Vejam Mateus 15, 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, diz: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E o que essa mulher vinha gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher vinha repetindo isso. Se vocês forem um pouquinho mais adiante na palavra de Deus, lá em Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, vai ver que é a mesma expressão usada
pelo cego de Jericó. Ela estava dizendo o título messiânico de Jesus, estava dizendo: o Senhor, filho de Davi, aquele que havia de vir ao mundo, o Messias enviado pelo Pai, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu aquilo, ele parou, e ele falou, não sei se falou com a mulher, falou talvez com seus discípulos, a mulher estava próxima dele, e ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e dá-los aos cachorrinhos. Quando aquela mulher ouviu aquilo, ela deve ter dito: Senhor, eu sei plenamente que o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tenho consciência, eu como Ciro Fenícia, eu não tenho direito sequer de olhar para o Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O Senhor olhou para ela e disse: grande é a tua fé, mulher, vai e seja feito conforme tu desejas. E a Bíblia registra ali que a filha dela foi liberta naquela mesma hora. A mulher do fluxo de sangue, esta mulher é impressionante, porque ela superou 3 barreiras. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, 43, nós temos este relato. A primeira barreira foi geográfica, aquela mulher andou mais de 83 quilômetros para ter esse encontro com Jesus. A segunda barreira era aquela mulher, nós vimos que as mulheres eram marginalizadas, uma mulher não poderia falar com o homem, não podia tomar a iniciativa de uma conversa. E a terceira e pior barreira era a barreira legal. Aquela mulher era imunda, ela era impura, porque ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Hoje eu trabalhando no hospital, eu já sei que nome tem essa doença, pastor, não vou dizer aqui, mas é uma doença que acomete ainda as mulheres hoje, mas as mulheres hoje conseguem trabalhar até, por causa dessa doença. Mas naquele tempo a mulher era imunda, aquela mulher não podia nem se aproximar das outras pessoas, mas ela toca nas vestes de Jesus, e é curada, ela é ousada. Nós temos que ser atrevidos na presença de Deus, temos que ser ousados, e isso é bíblico também. Hebreus 4,16, nós encontramos que temos que nos aproximar com ousadia, a palavra lá é ousadia, do trono da graça de Deus, para que possamos encontrar graça e misericórdia, e sermos ajudados no tempo oportuno. Ou seja, temos que orar ousadamente na presença de Deus. A terceira verdade, meus amados, é que a importunação, ela abre as janelas dos céus. Nesta parábola nós vimos que esse amigo incomodado, que não estava disposto sequer a mandar o filho mais velho, se levantar e procurar os pães, ele mesmo se levanta, ele mesmo vai lá tropeçando em cima dos filhos, pega os pães, deve ter pego um pouco de azeite também, deve ter pego mais alguma coisa, abriu a porta da sua casa, tirou aquela tranca pesada, entregou tudo para ele. É o que diz a palavra: digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver mister. As janelas dos céus são abertas quando nós nos expomos a orar. O amigo oportuno vê aquele agora que parecia recusar-lhe abrir as portas da sua casa. Santo Agostinho afirma que existem benefícios em orações que muito demoram. Ele afirmou: as coisas muito tempo desejadas, quando obtidas, elas são mais doces, quando concedidas depressa, perdem o seu valor. E quando eu vi essa citação, me lembrei de uma passagem da Bíblia do Velho Testamento, lá no livro de Crônicas, capítulo 21, que narra ali um momento na vida de Davi, que ele recensia o povo, sem autorização do Senhor, e o Senhor manda o profeta conversar com ele, e mandar escolher 3 coisas, 3 anos de fome, 3 meses sofrendo pela espada dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. Que escolha você faria? Ele falou: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, onde há muitas misericórdias. Caia eu nas mãos do Senhor, eu prefiro a peste, não é? E veio a peste, e assolou Israel, 70.000 morreram. E Davi se coloca diante do Senhor então, como um servo de Deus, e como um líder, como um verdadeiro rei, e diz: Senhor, quem pecou fui eu, não é este povo. Então, Senhor, traga sobre mim e sobre a minha casa essas coisas, mas poupa o povo. E Deus então manda o anjo parar a mortandade, e ele manda que o anjo vá para a orla de Ornã, o jebuseu, e diz para Davi: diga para Davi ir para lá, e erigir ali um altar, e ali oferecer sacrifícios, e eu aplacarei a minha ira sobre Israel. E quando ele chega à orla de Ornã, Ornã viu o anjo que estava lá com a espada desembainhada, estava tremendo com seus filhos, mas quando Davi chega, ele se aproxima de Davi, se prostra, e Davi fala então, qual o motivo da sua ida lá? Eu quero essa orla aqui, porque eu preciso
fazer um altar aqui, oferecer sacrifício ao Senhor. Ele falou: não, Senhor, toma a orla, eu dou os bois também, eu dou a madeira para o holocausto, eu dou mais do que for preciso. E ele diz: não, diga-me o preço, porque eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custe nada. Orar custa sacrifício, orar custa sempre uma dedicação. Uma vida de oração é uma vida de sacrifício, é uma vida de dedicação na presença de Deus. Não ofereça a Deus nada que não lhe custe nada. Aprenda isso com Davi. No versículo 9 nós lemos: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Existe nesse verso uma promessa infalível que é em escala ascendente, conforme o grau de necessidade e do desejo daquele que está orando, que está buscando a presença de Deus. Pedir como quem quer receber um favor: eu preciso disso. Buscar como quem quer encontrar um tesouro: eu preciso realmente muito disso, isso é valioso para mim. Bater como quer um refúgio, como alguém quer um abrigo, alguém que precisa ser salvo naquele momento. É interessante notar que todos os verbos deste versículo estão no presente contínuo, ou seja, pedir é continuem pedindo, batei é continue batendo, buscai é continue buscando. Isso nos mostra, amados, e essa é a ênfase desta mensagem: a persistência na oração, a importunação diante de Deus na oração, que nós não devemos orar somente quando a necessidade bate intempestivamente na nossa porta, quando a tempestade, quando o problema, a tribulação bate na porta do nosso lar. Nós devemos manter uma comunhão contínua com Deus, estarmos sempre em oração, orando e buscando a presença de Deus. No verso 10 diz: porque qualquer que pede recebe, e aquele que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Isso expressa sem dúvida alguma a experiência infalível daqueles que oram, de ver as janelas do céu se abrindo para eles. Emerson Fosdick, em seu livro O Significado da Oração, ele escreveu, deve estar projetado aí: muitos na impaciência não dão tempo para Deus responder. Muitos de nossos desejos requerem tempo, paciência, procura persistente como condições de realização. Às vezes nossas petições são negadas só porque as abandonamos cedo demais por não serem respondidas. Deus não somente atende às nossas orações, como muitas vezes na experiência desta parábola, Ele nos dá muito mais daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Efésios 3:20 fala sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. Insistir na presença do Senhor até a importunação certamente resulta em bênçãos que são surpreendentes na nossa vida. Na parábola fica subentendido que o amigo importuno receberia do amigo incomodado muito mais do que necessitava. Eu tenho um amigo chamado Adernailton Sampaio, é um nome diferente, né? Ele é conhecido como Tom Sampaio ou Tom de Jesus. Esse homem, faz parte do Ministério Jovens com uma Missão, já morou nos Estados Unidos, fez curso no Havaí, da Jocum, e ele recebeu o desafio de abrir a base de Jocum em Curitiba. E a Jocum é aquele ministério que começa sem apoio de ninguém. O único apoio que o jocumeiro recebe é de Deus. Não tem uma junta que mande dinheiro, os missionários da Jocum têm que pagar para ser missionários, é um ministério bem diferente. Ele foi para Curitiba e começou o trabalho lá. E eles viram uma área muito bonita em Curitiba, onde poderia construir a base. E fez um projeto, um arquiteto fez graciosamente um projeto, mas um baita de um projeto, como esse templo lindo que nós estamos aqui nesta manhã. E ele foi aos Estados Unidos fazer uma série de conferências, pregar em igrejas, e falou do projeto, mostrou o projeto, e estavam na base orando, pedindo a Deus que abrisse as janelas dos céus, para que eles pudessem construir aquela base, para que pudesse ser bênção na vida de muitos jovens que fossem procurar a Jocum, para poder ter treinamento e evangelizar para salvar o mundo. E um dia ele está na base de Jocum, ele recebe um telefonema, era de um americano, ele fala inglês perfeitamente, e o americano disse: estou enviando para você $300 mil para você construir a base. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus insistentemente, Deus abre as janelas do céu. E por fim, amados, as nossas orações, é a última verdade que esse texto nos ensina, elas devem ser mais altruístas. Nós temos que pensar um pouco menos em nós e mais nos outros. Neste pedido importuno, é verdade, um pedido bem importuno, mas desinteressado, não egoístico,
Percebemos a preocupação daquele amigo em atender o amigo que chegara de viagem. Não foi para atender uma necessidade especial que ele foi bater na porta daquele outro amigo. Isso nos ensina que nós temos que clamar pelos nossos amigos, nós temos que clamar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas autoridades constituídas do país, como diz a palavra de Deus, pelos líderes da nossa igreja, pelos líderes da nossa denominação. Estas são orações que não podem faltar em nossos hábitos de oração. Aqui na igreja, hoje mesmo, no momento da oração intercessória, o pastor mencionou a página 4 do boletim, há muitas pessoas enfermas. Aqui entre nós, há pessoas que vão ser submetidas à cirurgia. Você tem orado por elas? Há pessoas que não estão vindo na igreja, olhando aqui para a esquerda, eu sinto falta de um casal que são diáconos e diaconisas, não estão vindo mais à igreja, porque estão enfermos. Uma irmã que é uma irmã de oração, eu sei que ela é de oração, não vou mencionar nomes, vocês sabem que eu estou falando, que não vem à igreja porque cuida do seu marido também, por idade também, por enfermidade. Você tem orado por essas pessoas? São orações altruístas, orar pelos outros. Às vezes temos que orar pelas outras pessoas e interceder por elas. Há muitos enfermos aqui na nossa igreja. A nossa insistência até importunação deve produzir em nós um desejo até mesmo de nós possuirmos em abundância as coisas para colocar diante dos amigos. De que adianta aquela bela casa que talvez você tenha, aquela mansão no lago maravilhosa, se você nunca abriu para acolher alguém, para ajudar alguém, ou da sua conta bancária se dispôs a ajudar alguém que precisa. Muitas vezes somos levados a pensar que em nossa igreja não tem pessoas que não passam por dificuldades. Tem pessoas que passam por dificuldades aqui, e você tem a oportunidade de ajudar. Por fim, nesta parábola, Jesus contrasta a bondade do Pai Celestial com o proceder do homem, que é mau por natureza. Nos versos 11 e 12 ele diz: e qual o pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Amados, nenhum pai, por pior que seja, zombará da fome do seu filho, oferecendo para ele coisas que se assemelham na forma, mas que fazem mal. O que Jesus está dizendo aqui? Pedir pão lhe dará uma pedra. As pedras naquele tempo, elas eram arredondadinhas, pareciam pães. É por isso que na tentação de Jesus, o diabo falou: manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus estava com fome, 40 dias jejuando ali sem comer nada, e olhando para aquelas pedras, eu acho que ele via pães ali. Manda se transformar em pães, não é? Ou então o peixe com a cobra d'água. A cobra d'água é muito parecida com peixe. Nenhum pai vai pegar uma cobra d'água, que é uma cobra, e entregar para o filho. E o escorpião branco, que quando ele se enrola todo parece um ovo. Nenhum pai vai dar um escorpião branco no formato de um ovo para o seu filho. E ele diz então no verso 13, já encerrando esta mensagem: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se o pai humano, sendo mau, sabe dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial, Ele vai dar o Espírito Santo. E esta é a grande oferta de Deus ao homem, o Espírito Santo primeiro para a regeneração do seu coração, e depois para aperfeiçoamento e o seu crescimento na graça. Concluindo essa mensagem, ao insistirmos na oração, amados, nós não o fazemos para vencer qualquer resistência da parte de Deus. Lembre-se que 1 Tessalonicenses 5,17 nos exorta a orar sem cessar, orar sempre, orar todos os dias, orar em todos os momentos. Você já orou quando foi a um estacionamento e precisava da vaga de um carro? Eu já orei. Eu sempre digo: Senhor, eu só preciso de uma vaga. Uma vaga. Às vezes eu não encontro, mas às vezes eu encontro. Quando oramos sem cessar, oramos até a importunação. Devemos orar com ousadia que a palavra de Deus recomenda. Lembra de Hebreus 4,16, aproximar-se do trono da graça de Deus com ousadia, orarmos na certeza de que as janelas dos céus vão se abrir para nós. Pode ser que Deus não dê tudo aquilo que você está pedindo, mas vai dar certamente tudo aquilo que você tem necessidade. E orarmos de forma altruísta, buscando o bem-estar e a bênção na vida de outras pessoas. Eu quero fazer um desafio para você ao concluir essa mensagem. Você está disposto a orar assim, até a importunação? Que Deus possa nos abençoar.